Pense e haja como caçador, jamais como caça. Essa é a quinta lei de Guerra na Selva. Olá, amigos e amigas prósperos ou que, assim como eu, buscam o desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual e o fazem através da autoliderança em busca de um grande propósito, que é, na verdade, ajudar a mais e mais pessoas a encontrarem seu grande propósito. Seja muito bem-vindo a este canal sobre autoliderança e sobre liderança. Aqui quem fala é Franciélio Miranda. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre 6 princípios ou 6 leis de Guerra na Selva, desenvolvidos pelos guerreiros de Guerra na Selva, que são princípios que eu os adaptei para a vida. Eu chamo de leis de guerra na vida. E antes que haja qualquer conotação acerca de uma possível qualificação de minha parte em operações de guerra na selva, eu não tenho qualificação nessa área, porém sou um grande admirador desses princípios que os adapto e acho que faz muito bem, que se encaixa muito bem na praticidade da vida, na vida prática. E são princípios que realmente têm um direcionamento que nos ensinam bastante. E a primeira lei de guerra na selva tem relação com a iniciativa. É definida da seguinte forma: tenha iniciativa, pois não receberás ordens para todas as situações, e tenha em vista o objetivo final. Ter em vista o objetivo final, que é o início, na verdade, é o grande propósito que você constrói na vida para perseguir, para buscar. Esse objetivo final é o que faz com que devamos ter a iniciativa na execução de nossas ações em busca justamente desse propósito, desse grande propósito. A iniciativa vai se referir ao fato de que as oportunidades muitas vezes surgem, existem, estão camufladas tantas vezes em adversidades, em contratempos, em problemas, mas que na verdade são momentos, circunstâncias, situações que têm um sentido pedagógico muito profundo. E a nossa iniciativa em tentar buscar fazer uma leitura inteligente sobre aquelas adversidades faz com que consigamos justamente, tendo essa compreensão, avançarmos naquele objetivo, naquele grande objetivo, que é o objetivo final, que é o nosso propósito. Logo, o ensinamento que nós extraímos desse princípio, dessa lei, é justamente esse, o de que devemos ter um olhar atento para as oportunidades na vida, que são constantes, e termos a iniciativa de agir diariamente em prol dessas oportunidades, ou seja, transformando essas oportunidades em ações, e essas ações em resultados. E assim, esses resultados nos fazem caminhar na direção de nosso grande objetivo, de nosso grande propósito, que deve ser algo realmente grande, para que nós possamos estar sempre motivados e inspirados a buscá-los. A segunda lei de guerra na selva refere-se à surpresa e é definida assim: procure a surpresa por todos os modos. Sun Tzu dizia que qualquer terreno poderá ser vantajoso para se vencer uma batalha, desde que o general consiga chegar nesse terreno primeiro do que o inimigo, consiga entender os pontos fortes e fracos desse terreno e então possa assim estabelecer estratégias que irão de fato surpreender o inimigo. Então a importância dessa lei, trazendo-a para a vida, significa que nós devemos surpreender nossos inimigos com ações efetivas no ambiente. Ou seja, nós devemos nos preparar tecnicamente e, sobretudo, nos preparar com relação aos nossos conhecimentos, nossas habilidades comportamentais, que são especialmente as habilidades do relacionamento, de nos relacionarmos bem com as pessoas, de construirmos uma rede de contatos que vão exatamente convergir na direção de nosso grande propósito, que é definido aí numa analogia com a primeira lei de guerra na selva. A terceira lei de guerra na selva refere-se a manter seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. Trazendo para a vida, manter seu corpo em boas condições significa que você deve praticar atividades físicas, manter seu corpo constantemente em movimento, com atividade regular, manter um sono saudável, se alimentar de forma adequada, equilibrar suas questões emocionais e buscar a espiritualidade. Essa conjuntura de ações faz com que você consiga ter uma vida cheia de energia, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Então são princípios que fazem com que nós consigamos caminhar na direção daquele nosso grande propósito.
E manter nossos equipamentos e armamento em boas condições significa que devemos ampliar nossas habilidades técnicas e nossas habilidades emocionais e, sobretudo, nossas habilidades comportamentais. Ou seja, desenvolver a comunicação, a oratória, saber fazer amizade, construir amizade, ofertar algo às pessoas, dar algo às pessoas, para que dessa forma você possa construir de fato uma rede de relacionamentos em que você irá ajudando as pessoas também ser ajudado, porque é uma lei de reciprocidade e a vida carece disso. Portanto, alimentar, manter seus equipamentos e armamentos em boas condições seria justamente manter essas habilidades tanto técnicas quanto comportamentais em boas condições. A quarta lei de guerra na selva tem uma conexão, uma ligação muito forte com o princípio, com a virtude, melhor dizendo, da temperança, que é a virtude cristã da temperança. E diz o seguinte: aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja moderado em suas necessidades. Ser moderado em suas necessidades é justamente manter a temperança, manter o equilíbrio, controlar as paixões, saber o momento em que você deve encerrar determinada ação ou atividade, porque a partir daquele momento ela passa a ser prejudicial na sua vida. E suportar os desconfortos e a fadiga sem queixar-se está justamente nos ensinando a nos manter positivamente energizados, ou seja, longe das queixas, das reclamações, dessas energias negativas que na verdade só nos trazem problemas, pois nenhum problema é resolvido com reclamações ou algo dessa natureza. Pelo contrário, quando nós diante de uma situação adversa nos refletimos, nos colocamos numa posição de reflexão e nessa reflexão nós resolvemos entender que aquela adversidade tem muito a nos ensinar e aí partir desse princípio do princípio da aprendizagem com a adversidade, com a dificuldade, com o problema, então nós passamos a ter uma postura proativa, uma postura não reativa, mas proativa. E a postura reativa é o que nos fará reagir à adversidade de forma inteligente, porque a proatividade é uma reação inteligente. Logo, esse princípio de lei de guerra na selva, o conhecimento e a informação mais profunda que ele nos traz é exatamente nesse sentido. Portanto, aí está um grande ensinamento prático para as nossas vidas. A quinta lei de guerra na selva, que foi justamente a que nós iniciamos esse vídeo, se refere a pensarmos e agirmos como caçador, ou seja, ativos inteligentemente, não reativos, porque a caça está numa condição reativa, em regra. Ela está sempre se preparando para se defender. E o caçador não, o caçador ele caça, ele sabe que existe a adversidade, ele sabe que existe o perigo, ele sabe que tudo isso existe, mas ele age inteligentemente na direção da busca da caça. E a caça age de forma reativa, ela apenas se defende, ela busca os meios para se defender, ela é um elemento reativo. Então pensar e agir como caçador é justamente ser proativo. As leis de guerra na selva, na verdade, em todos os seus princípios, ela está sempre nos conclamando a ser proativos, ativos inteligentes, agirmos no mundo de forma inteligente, eliminando, se distanciando dos problemas que nos atrasam, que são muitas vezes problemas emocionais que nos atrasam, são posições espirituais que nos colocamos ou não espirituais que exatamente nos atrasam, são ações que deixamos de praticar que nos atrasam, são medos, temores muitas vezes construídos em nossa própria cabeça, nossa própria mente, nossa própria visão, uma visão muitas vezes somente reativa, ou seja, como caça. Então a quinta lei, essa lei instigante que motiva, que nos faz pensar como um elemento de ação, como um elemento de resultados, porque quem pratica a ação gera resultados, é uma lei que de fato nos ensina muito na vida prática. Esse conjunto de informações que a lei acaba por trazer é o grande ensinamento que essa brilhante lei dos guerreiros de selva nos trazem para a vida. A sexta e última lei de guerra na selva refere-se à inteligência, a combater sempre com inteligência e ser o mais ardiloso. De fato, essa lei talvez seja mais inteligente se conseguirmos enxergar de forma mais ampla o que ela quer dizer. No nosso entendimento, ela diz que combater com inteligência é você se organizar estruturalmente na sua vida, de modo a você conseguir caminhar na direção do seu propósito de forma efetiva.
Por exemplo, constituir uma família, no entorno dessa família, constituir uma estrutura em que você possa, junto, essa família junto, caminhar na direção do seu propósito. Ou seja, construir uma família, buscar um propósito que aquela família acredita e caminhar nessa direção. Isso é uma forma inteligente de combater na vida, porque os ataques externos que irão acontecer, eles não serão suficientes para tirar você dessa rota, porque essa estrutura familiar, ela é forte. Outra forma inteligente também de caminhar, de continuar nessa caminhada, é uma estrutura emocional e espiritual forte. Ou seja, saber, entender, compreender, aceitar que há uma força suprema, ainda que você não seja cristão ou não pertence a qualquer tipo de religião que busca um Deus, mas entender que há uma força que nos motiva, uma força que está numa situação, numa dimensão, melhor dizendo, transcendente. E essa força, ela é uma força que constrói. E nessa força que constrói, o caminho para irmos em direção a essa força deve ser o nosso propósito. Então esses dois ensinamentos aí que eu consigo enxergar dentro dessa sexta lei de Guerra na Selva se faz fundamental na vida de uma pessoa que busca, que tem a intenção, que busca se desenvolver pessoalmente, intelectualmente e espiritualmente, que na verdade é o grande propósito que defende esse canal aqui. Esse canal sobre autoliderança e sobre liderança conclama a que busquemos construir uma vida com um grande propósito, construir uma vida se desenvolvendo todos os dias, buscando construir uma estrutura emocional, espiritual, intelectual, familiar, que faça com que nós consigamos ajudar a mais e mais pessoas. Esse é o grande propósito do canal. Então, se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, se essas informações acrescentaram de alguma forma, considere se inscrever no canal, considere multiplicar essa informação, mandando para mais pessoas. Essas informações podem ser relevantes para, de repente, alguma pessoa que esteja, no momento, receptiva a receber informações que irão muitas vezes motivar essa pessoa a buscar algum propósito, um grande propósito em sua vida. Esse vídeo pode significar isso. Então compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube possa mandar mais conteúdos dessa natureza para você e para que possamos construir um conhecimento que vão nos ajudar na busca de nosso grande propósito. Portanto, esse é o conteúdo do vídeo e nós esperamos você para um próximo conteúdo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.